Graça e paz a todos, continuando nosso estudo sobre o Evangelho segundo João. No vídeo anterior, explicamos o versículo 1, 2 e 3. Hoje, versículo 4 e 5. Olha só, vimos que no versículo 1, 2 e 3 está falando mais do Messias. O verbo, logos, é o Messias, a palavra. Ele estava com o Pai no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Messias teve grande participação na obra da criação e nada nesse mundo aqui existiria se não fosse o Messias. E sim, posteriormente à criação, ele veio a esse mundo, fez a justificação, a propiciação pelos pecados da igreja, e as pessoas mataram ele. Ele teve a sua própria criação o matando. Mas isso nós explicaremos em novos vídeos nessa mesma série. O porquê da crucificação, o porquê que mataram ele. Tudo tem um motivo. Vamos então entender o versículo 4 primeiro. A vida estava nele, no Messias, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja, meu irmão, isso aqui é muito pesado e muito forte. A vida estava nele. A vida estava no Messias. E a vida era a luz dos homens. É interessante aqui no verso 4, quando a gente vai para os originais. E calma, o idioma grego não é um bicho de 7 cabeças, tá? O único bicho que tem 7 cabeças é a besta do Apocalipse, tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui a gente encontra algumas palavras interessantes, né? En ato zoe, en. Esse zoe aqui, né? Zoe, é uma palavra grega que significa vida eterna, vida que dura para sempre, uma vida que não acaba. Existem duas palavras gregas para vida, zoe e bios. Bios é vida que acaba. Então, a vida humana que acaba, bios, biologia, né? Daí que vem a palavra biologia, biografia também. E a palavra zoe já é outro significado, é a palavra que tem significado de vida eterna. E que continua, né? Ken zoe. Ou seja, quando está falando de vida aqui, ó, a vida estava nele, a vida eterna, meu irmão, uma vida que não acaba estava no Messias. E é a vida eterna aqui era a luz dos homens. Não está falando de vida normal. Olha a importância de você saber o idioma grego. Eu espero que também esses vídeos dessa série também seja basicamente que como uma escola, entre aspas, né, para pregadores. Logicamente informal, assim, né, de uma forma simplória, como o próprio Messias nos mandou ensinar o Evangelho e de discipular pessoas, é o que estamos fazendo, né? Então você aprende com isso e pode evangelizar melhor. A importância de saber o grego para entender que essa vida aqui não é a vida que você conhece, não é uma vida que acaba, é uma vida eterna que não acaba. Zoe do grego. Então a vida estava nele e a vida, ele mesmo, era a luz dos homens. Iluminava. E aqui homens, também uma importância do grego, está aqui anthropon, ou melhor dizendo, anthropon. O acento está nesse ômega aqui. Anthropon. Que significa aqui humanidade, tá? E não necessariamente homens, e sim humanidade. Ou seja, é para todas as pessoas. Aqui a palavra phos, do grego, né, significa luz. A gente encontra que o Messias veio trazer luz às pessoas. E como assim luz? Meu irmão, porque a humanidade estava em trevas, em ignorância, em condenação. Já nascemos condenados, mortos em delitos e pecados, conforme Efésios 2.
e merecedores da condenação. Quando o Messias vem, ele vem e traz luz à humanidade inteira, traz vida às pessoas. Luz com o seu evangelho, com o seu conhecimento, com o seu próprio testemunho, com a sua própria vida. Isso ilumina o ser humano. Por quê? Porque é o evangelho que ele vem trazer. A boa notícia, as boas novas. Por isso, luz, para você ver como a humanidade estava em trevas, e muitos hoje ainda estão. O problema não é estar em trevas, o problema é não perceber que está em trevas. Aí é um problemão. Porque se você está em trevas, você ainda tem chance. Agora, se você nem percebe isso, complicado. Compreende? Veja, o versículo 5, antes de eu ler ele, já vou deixar aqui pedido para você dar o like no vídeo, impulsionar o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Temos outras playlists aqui bem importantes no canal também sobre Apocalipse explicado. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado no topo. E sempre que você for ver aí, verifique se o teu sininho está ativado para todas as notificações, porque o YouTube não notifica a todos, ok? Voltando então para o estudo. A luz, ou seja, o Messias, a luz, resplandece nas trevas. Isso aqui também é um dado científico. E as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas, o pecado, a morte, as más obras não prevaleceram, não venceram a luz. É interessante. Veja, a luz resplandece nas trevas. Quando está tudo em treva, tudo escuro, tem um feixe de luz ali, tem uma lâmpada, tem uma vela, aquilo ali resplandece nas trevas. Ou seja, a mesma alusão, o Messias com a humanidade inteira. A humanidade inteira, meu irmão, merecedora da condenação. O Messias vem a esse mundo e então resplandece. Traz luz, traz o evangelho, traz a salvação. E essas trevas, o pecado, a morte, não consegue prevalecer. De jeito nenhum. Você vai ver aqui muitas alusões no Evangelho segundo João de trevas, pecado, luz, e você vai entender. Então, trevas aqui, meu irmão, olha como o Evangelho é único, né? Você não encontra em nenhum outro lugar essas alusões. Se você encontra hoje, são cópias, né, disso. Está dizendo que o Messias é mais poderoso que qualquer outro tipo de coisa. Que inclusive ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Aqui em João 3,19 tem uma referência aqui embaixo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vamos entender esse versículo nos próximos vídeos. A luz veio ao mundo, meu irmão, o Messias. E mesmo assim as pessoas não amaram o Messias. Preferem continuar nas trevas, nos seus pecados, nas suas más obras. E isso é muito grave. Por que isso é muito grave, meu irmão? Isso aqui não se trata apenas de religião, religiosidade, Jesus. Não se trata apenas desse entendimento limitado que as pessoas têm. Se trata da vida eterna. Se trata da salvação. Amanhã você não vai estar mais aqui. Amanhã eu não vou estar mais aqui. Tá? Todo mundo vai para um outro lugar depois daqui. É disso que se trata. O Evangelho, a mensagem principal do Evangelho é a crucificação do Messias, trazendo salvação a todo aquele que crê. Então, é disso que se trata. Não é uma coisa rasa, não é uma coisa simples, no sentido simplório. Tem muita coisa profunda aqui. Por isso está aqui o chamado a você compreender e assistir toda essa série. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu pergunto,
Você vai continuar vivendo em trevas, em pecados, em iniquidades, em obras da carne, em obras más? Ou de fato você vai vir para a luz, que é o Messias? Você vai se entregar a Ele. Existem muitas coisas, meu irmão, que são trevas. Idolatrias, uma vida mentirosa, uma vida iníqua, entre outras coisas. Por isso que a luz resplandece. As trevas não vencem a luz, não tem como. A luz, ela é um elemento que pode ter a treva que for, enquanto tiver a luz ali, vai estar brilhando. A treva não consegue prevalecer sobre isso. Olha que alusão interessante. Então o próximo vídeo vai ser o verso 6 em diante. Não perca, deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha. Se inscreva no canal e compartilhe. Links importantes, primeiro comentário fixado aqui no topo das minhas redes sociais. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.